Olá, eu sou o Miguel Setas, sou o CEO da EDP Brasil e estou aqui hoje para vos dar uma visão resumida dos resultados do nosso primeiro trimestre de 2020. É óbvio que este trimestre é um trimestre que já tem os efeitos da pandemia Covid-19 e por isso neste breve vídeo também quero dar-vos conta daquilo que é o plano de contingência da companhia para enfrentar as consequências e os riscos que decorrem desta pandemia. A reação da companhia foi uma reação tempestiva, foi rápida, quando começámos a registrar os primeiros casos da pandemia aqui no Brasil. E isso levou-nos a constituir de imediato um comitê de crise que reúne diariamente e que tem 6 subcomitês por tópicos. O primeiro subcomitê focado em pessoas e saúde, o segundo na operação, o terceiro em finanças, o quarto em jurídico e regulatório, o quinto na cadeia de suprimento, nos nossos parceiros de negócio, e o sexto na área de comunicação e relação com a sociedade. Na parte de pessoas e saúde, gostaria de destacar que nós, de uma forma muito proativa, adotámos medidas de prevenção imediatas. A maior parte das nossas equipes começaram a operar desde logo das suas residências em teletrabalho e, portanto, nós hoje temos 96% da nossa equipe de suporte operando em regime de teletrabalho. E, naturalmente, as pessoas que estão nas funções de campo, nas funções operacionais, com todas as medidas de segurança, com a utilização de máscaras, com um conjunto de procedimentos que reduzem o risco que nós enfrentamos hoje com esta pandemia. E, felizmente, apraz-me registrar que nós temos um conjunto muito limitado de casos confirmados, de casos de contaminação confirmados, mas todos eles com consequências ligeiras, com consequências moderadas, nenhum caso na EDP até agora, e esperemos que assim continue, com sintomas mais pesados, mais graves. E, portanto, isto, do nosso ponto de vista, deve-se ao conjunto de cuidados, o conjunto de medidas que nós tomamos de uma forma muito proativa, muito atempada e que nos permitiram conter esses riscos. Do lado da operação, igual preocupação e igual prevenção. Adotámos medidas de confinamento, temos alguns ativos da nossa operação que estão hoje com as suas equipes em isolamento. Adotámos medidas de redundância da operação, portanto temos hoje, tanto em São Paulo como no Espírito Santo, os centros de operação duplicados, portanto temos hoje 3 sites em São Paulo e 3 sites no Espírito Santo para garantir que temos uma redundância segura na operação das nossas redes e o acionamento de todos os planos de continuidade de negócio nos nossos ativos operacionais. Portanto, isso permite-nos hoje ter uma operação muito sustentada, muito robusta, que enfim, dá segurança na sua integração com o Sistema Elétrico Nacional. Do lado das finanças, a terceira frente do Comitê de Crise, temos uma situação de caixa muito conservadora, muito robusta. Tomámos medidas de melhoria dessa liquidez, nomeadamente com a redução de dividendos, com o cancelamento de projetos de M&A e, acima de tudo, com medidas de TOTEX, de redução e racionalização de custos e de investimento que protegem hoje mais de 1,3 bilhão de reais. Portanto, hoje a companhia reduziu, tanto em CAPEX, em OPEX, em dividendos e em projetos de M&A, reduziu mais de 1,3 bilhão de reais de custos projetados para o ano. Além disso, temos em curso um conjunto de captações adicionais que somam, todas elas, 1,7 bilhão de reais. E, portanto, uma liquidez que nós consideramos muito adequada para a companhia nesta fase de crise, que ascende 3,1 bilhões de reais adicionais em relação àquilo que era a nossa posição de liquidez inicial, antes de começarmos esta crise. Isso pode-se ver no slide seguinte, de uma forma mais detalhada,
mostrando que, por um lado, a companhia atuou não só naquilo que depende de si, na redução dos custos, na racionalização do CAPEX. Uma parte, naturalmente, foi imposta pela paragem de atividades, mas outra parte resultou de uma racionalização de investimento, mas também medidas que visaram a ampliação das nossas fontes de liquidez, nomeadamente a rolagem de algumas dívidas, as captações, emissões, novas emissões que fizemos em particular nas nossas duas distribuidoras e na Enerpeixe, e que até agora totalizam 940 milhões de reais e permanecem ainda mais 820 milhões de reais em captações adicionais. Portanto, como dizia, temos 3 bilhões de reais, 3,1 para ser mais preciso, de liquidez adicional no contexto desta crise. Continuando com aquilo que são as nossas frentes do nosso comitê de crise, gostava de vos comentar também que na vertente jurídica e regulatória, as nossas equipes estão trabalhando diariamente com o Ministério, com o regulador, com o Ministério da Economia, para participar na construção de soluções que enderecem não só a vertente financeira, mas também futuramente a vertente económica, de equilíbrio económico das concessões. E isso traduziu-se já num conjunto de medidas tomadas, medidas aprovadas e anunciadas pelas autoridades, mas também e ainda no trabalho de continuidade que estamos fazendo para dar corpo, para dar vida a um conjunto de outras iniciativas, como é o caso da conta Covid, que está neste momento em construção. Tudo isto nos leva a pensar que o enquadramento regulatório é o enquadramento correto para enfrentar os momentos que estamos, neste momento, digamos, a registrar no setor elétrico que decorrentes desta crise. Na vertente de parceiros de negócio, gostava de destacar que nós temos, naturalmente, já o restabelecimento das cadeias globais de suprimento, em particular na importação de materiais que vêm da China. Essas cadeias estão recompostas, estão restabelecidas. Temos, obviamente, agora alguma paragem decorrente da expansão da pandemia no Brasil, alguma paragem das nossas empreiteiras que estão a executar as obras de transmissão. Essa paragem esperamos que seja, enfim, temporária, retomaremos as obras tão logo sejam liberadas, enfim, as medidas de prevenção neste momento em vigor. Do ponto de vista de comunicação e de sociedade, acho que o destaque vai para uma comunicação frequente, regular, transparente com o mercado, para uma comunicação interna também que temos feito a todos os níveis para garantir a melhor prevenção das nossas pessoas e para um conjunto de ações que se estimam hoje em cerca de 10 milhões de reais, ações com viés social para ajudar a reforçar os sistemas de saúde, para ajudar algumas franjas da sociedade mais carenciadas na aquisição de mantimentos. Tudo isso hoje ascende a cerca de 10 milhões de reais em projetos sociais, dos quais nós muitos nos orgulhamos. Com isto, acho que passaria agora para vos dar os destaques do trimestre, dizendo-vos que, obviamente, este é um trimestre, o primeiro trimestre de 2020, que tem uma certa continuidade com aquilo que era a performance da companhia no ano anterior. Este é um trimestre em que nós vemos, inclusivamente, os efeitos da diversificação do nosso portfólio, alguns negócios com resultados um pouco piores e alguns negócios com resultados positivos que acabam por compensar plenamente os resultados menos favoráveis. E com isso temos uma estabilidade do nosso resultado operacional para no primeiro trimestre de 2020 em relação ao homólogo do ano passado. Vamos verificar também que a companhia manteve os seus níveis de investimento, em particular na distribuição. Isso tem um significado especial, porque o ano passado, como sabem, foi o ano em que nós realizámos a revisão tarifária das duas distribuidoras e, portanto, no primeiro trimestre mantivemos o ritmo, mantivemos a intensidade de investimento que nos permitiu, na distribuição, redução de perdas
comerciais, tanto em São Paulo como no Espírito Santo. Temos a registrar também a antecipação de um trecho do lote 11 no Maranhão, com 19 meses de antecipação em relação ao calendário regulatório e que representa já uma RAP de 51% desse lote. Portanto, essa antecipação permitiu-nos já ter uma RAP antecipada de mais de metade do resultado económico deste lote no Maranhão. Obviamente que, como comentava há pouco, as obras de transmissão tiveram que parar por restrições sanitárias, mas até à data temos 63% já desse CAPEX, do CAPEX da transmissão realizado, que nos parece claramente positivo em função daquilo que são os calendários regulatórios das nossas linhas de transmissão. Depois, o outro ponto que eu gostava de destacar é que na dimensão do risco hidrológico, que resulta de uma gestão integrada entre as geradoras e a comercializadora, nós tivemos um resultado de cobertura integral desse risco neste trimestre. Apesar, como vamos ver à frente, de registrarmos uma redução de EBITDA no negócio da geração entre 2019 e 2020. Essa redução tem fundamentalmente a ver com o bom resultado, o resultado extraordinário que registramos o ano passado e que naturalmente não se confirmou este ano, porque temos um GSF e temos um PLD mais baixo em 2020 do que tivemos no homólogo de 2019. Um destaque também para a P100, que tem uma margem 42% superior ao ano anterior, vamos ver mais à frente, e finalmente a dívida mantida em níveis muito conservadores, 2 vezes net debt EBITDA, que mostra que o balanço da companhia preparado para enfrentar este momento de crise. Com isso, gostava de vos dar agora uma visão mais detalhada sobre as variações do nosso resultado em cada uma das nossas unidades de negócio e, em particular, o efeito agregado dessa variação. Em termos resumidos, no nosso EBITDA do trimestre, temos uma variação de 1% relativamente a 2019, ao primeiro trimestre de 2019. Terminamos o trimestre com 699 milhões de reais de EBITDA registrado. Naturalmente, com uma variação, como já comentei, negativa na geração hidrelétrica, por conta de um GSF e de um PLD mais baixos do que nós registramos o ano anterior, mas uma variação que é plenamente compensada pelo registro contábil do nosso EBITDA na transmissão, cerca de 39 milhões de reais, e de um aumento também do EBITDA na geração térmica de cerca de 42 milhões de reais, que no fundo compensam a variação negativa que tivemos na geração hídrica. E com isso temos uma variação de menos 1% no EBITDA do trimestre. Se olharmos agora também para os nossos custos, gostava de vos chamar a atenção que este é um trimestre em que nós damos continuidade àquilo que é o controle rigoroso da nossa estrutura de funcionamento. Temos uma evolução de 3,3% de um trimestre para o outro, em termos recorrentes, quando nós excluímos os negócios que estão em crescimento, fatores que não permitem uma comparabilidade correta e, portanto, quando comparamos aquilo que é comparável, temos um aumento próximo da inflação. Isto leva-nos a ter registrado este trimestre um OPEX sob margem bruta ainda melhor do que nos trimestres anteriores. Temos, basicamente, cerca de 26,7% de OPEX sob margem bruta, o que nos mostra que o resultado da companhia, com este esforço contínuo de rigor de custos, produz efeitos e tem, digamos, um impacto estruturante naquilo que é a nossa eficiência. Uma palavra também sobre PEC-LD, e aí para dizer que o valor registrado este trimestre, de 34 milhões de reais, é um valor muito em linha com o intervalo de variação da PEC-LD nos trimestres do ano anterior. E, portanto, consideramos que a PEC-LD este trimestre ainda não está afetada por aquilo que se antecipa que sejam os efeitos da inadimplência decorrentes da pandemia Covid-19 e, portanto, ainda com um nível, com uma indicação muito próxima daquela que era também registrada nos trimestres de 2019.
Finalmente, uma palavra sobre o lucro líquido. E aí para vos comentar que temos uma queda de cerca de 8% no lucro líquido de um trimestre para o outro, um trimestre de 2019 para 2020, naturalmente justificado por enfim, uma ligeira redução de EBITDA e também uma taxa efetiva de imposto um pouco maior, que nos levou a ter, na dimensão tributária, um resultado um pouco pior, em particular porque os resultados da distribuição assumem um peso maior no resultado da companhia neste trimestre e, obviamente, à distribuição aplica-se uma taxa de imposto efetiva maior do que aquela taxa de imposto que se aplica aos nossos ativos, em particular na geração, por conta de alguns benefícios fiscais que esses ativos dispõem. E, portanto, de uma forma muito resumida, nós temos uma queda de cerca de 8% de um trimestre para o outro, atingindo cerca de 271 milhões de reais neste primeiro trimestre de 2020. Finalmente, queria-vos dar uma visão rápida do que será a agenda estratégica da companhia para o ano 2020, os focos prioritários da nossa agenda para o ano 2020. E esses focos não divergem daquilo que são as 6 dimensões que nós falámos no início, sobre as quais o nosso comitê de crise delibera diariamente. E, portanto, a primeira orientação será no sentido de proteger as pessoas. Esse é o nosso primeiro objetivo na gestão desta crise. Depois, ainda nesse domínio, dotar o nosso modelo de trabalho de mecanismos cada vez mais efetivos de flexibilidade. Estamos a falar do teletrabalho, que todos nós hoje já usamos como ferramenta fundamental, mas estamos também a falar da agenda de digitalização que a companhia já tinha começado nos anos anteriores e que prossegue este ano na sua implementação. Na dimensão financeira, a companhia naturalmente vai continuar a privilegiar a proteção de caixa com 3 frentes principais: a redução do OPEX, a racionalização do CAPEX sempre que for possível e o plano de captações, que já fiz alusão a ele no início desta gravação. Na parte regulatória, também a continuidade dos trabalhos junto da ANEEL, junto do Ministério, para garantir o tratamento adequado da componente financeira desta crise, da componente económica, do reequilíbrio económico das concessões e também, se eventualmente fizer sentido, de algum excludente de responsabilidade que possa vir a fazer sentido caso seja verificado a sua necessidade. Na dimensão operacional, destacaria que nós vamos continuar a manter um foco no desempenho operacional de excelência, com os planos de continuidade de negócio, com as redundâncias que foram implantadas para garantir segurança de suprimento, mas, acima de tudo, também gostava de comentar que passaremos também a dar uma atenção muito especial à mitigação dos riscos de mercado, os riscos de inadimplência, para garantir que a companhia consegue reduzir o impacto dessas variáveis. Adicionalmente, gostava de comentar, na dimensão de parceiros de negócio, que será uma prioridade para nós a retomada das obras de transmissão, naturalmente. No momento em que isso for oportuno, no momento em que isso for possível, faremos essa retomada segura, firme, enfim, com todas as medidas de precaução adotadas para garantir a total e, enfim, a segurança plena das pessoas que operam nessas frentes de trabalho. Finalmente, queria deixar também aqui uma palavra de compromisso. E o nosso compromisso é de continuar a manter esta comunicação frequente, comunicação transparente e diligente com o mercado para garantir que todos podem acompanhar a vida da empresa, as medidas que estão a ser tomadas no sentido de robustecer e dar resiliência à companhia neste momento particular da vida do país. Com isto me despeço, desejo que fiquem todos em segurança e marcando presença para o próximo trimestre. Um abraço a todos.